Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. O tema da minha mensagem é o sacrifício da corrida. 2 pontos. Tome sua cruz. O sacrifício da corrida, 2 pontos. Tome sua cruz. Será que com um olhar meio profético, você poderia virar para alguém e dizer, tome sua cruz? Isso. Tome sua cruz. Mateus 10, 37. Vou ler só alguns poucos versículos. E depois eu vou falar um pouco do contexto, para a gente não tomar mais tempo do que necessário. Mateus 10, 37 diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Uma vez mais, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor algo da sua parte essa noite. Senhor Jesus, derrama revelação, sabedoria e discernimento sobre nós essa noite. Somos totalmente dependentes de você e precisamos ouvir a tua voz. Por isso, agora que tua palavra vai ser exposta, que o Senhor derrame sabedoria para compreendê-la, revelação e discernimento para que estejamos totalmente vulneráveis a ela. E que essa palavra, que é viva, vivifique-nos uma vez mais. Permita que saiamos daqui mais crentes do que entramos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. O contexto dessa passagem é muito interessante. Eu sugiro demais que você leia Mateus, mas sobretudo o capítulo 10, quando você chegar em casa. Jesus está deparando-se com uma realidade do contexto em que ele vivia. E qual era a realidade? Ele mesmo, inclusive, diz isso ao olhar para o povo judeu, seus co-irmãos. Ele diz que eles estão como ovelhas sem pastor. Jesus identifica um problema dentro da cultura judaica daquele tempo. Um problema, inclusive, produzido por uma mentalidade religiosa que estabelecia dogmas, padrões, regras de nível hard e exigia o cumprimento dos padrões, das normas e dos dogmas sem cuidar dos indivíduos. A religião era mais importante do que gente, e Jesus identificou essa gente como ovelhas perdidas, sem pastor. E ele, ao identificar isso, diz que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores e que nós deveríamos orar ao Pai pedindo trabalhadores. Então Jesus identifica um problema e é Ele mesmo quem resolve esse problema. Como? A sequência dessa passagem: enviando seus apóstolos. Aqui a gente tem o envio desses homens que comunicariam a mensagem de Jesus. Jesus envia os 12 para fazer o que até então ele estava fazendo. O que eles deveriam fazer lá? Anunciar o evangelho do reino de Deus, dizer: olha, o reino de Deus chegou. E empoderados também expulsar os demônios, curar os enfermos, consolar aqueles que choravam. Então Jesus identifica um problema, esse é o contexto da passagem, e ele mesmo cria uma solução enviando os seus discípulos. Você não precisa abrir, mas no verso 16 ele diz que está enviando os seus discípulos como ovelha no meio de lobos, e eles nem eram os lobos, eles eram as ovelhas mesmo. Eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos.
É como se ele estivesse dizendo: já estou avisando, segura, porque vem chumbo grosso. Vocês vão estar inseridos em um contexto onde vai ter gente como lobo querendo comer vocês. E ele elenca uma série de características desse envio dos seus discípulos. Eu vou ler algumas. Você não precisa ler aí agora, ok? Mas, por exemplo, ele diz no contexto do capítulo 10 que alguns deles seriam entregues a tribunais e a chicotadas nas sinagogas. Então Jesus está dizendo que os seus discípulos sofrerão quanto ao Estado e sofrerão no contexto religioso. Vão estar cercados de sofrimento por conta dos tribunais e das sinagogas. Eu estou saindo de uma gripe e eu vou dar uma tossida de cachorro aqui. Então você já vai me perdoando, por favor, tá bom? Releva. No verso 18, ele diz que por minha causa serão julgados diante dos reis. Inclusive vai ser uma oportunidade para vocês anunciarem e pregarem o evangelho. Mas vocês serão julgados diante dos reis. No verso 22 ele diz, imagina, irmãos, todos odiarão vocês por minha causa. Você imagina o ambiente, Jesus enviando os 12 e os 12 ouvindo isso dele. Todo mundo vai odiar vocês por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. No verso 24 e 25 ele diz: os discípulos não estão acima dos seus mestres, basta ser como seu mestre. E aí ele complementa: se eu fui chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios, vocês vão se preparar, vocês vão ser chamados de coisa pior. Vocês não estão acima de mim. Cabe a vocês ser como eu. Então, se eu fui chamado de príncipe dos demônios, se preparem, porque é daí para baixo. Jesus diz: não temam as ameaças deles. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temam apenas a Deus, que destrói ambos. E é bonito ouvir isso. Mas você imagina Jesus dizendo para os seus discípulos: não temam quem pode matar vocês. Eles só matam o corpo. Quem falar de mim aos homens, falarei a meu Pai. Mas quem me negar, negarei ao meu Pai. Jesus também diz para eles nesse contexto: eu não vim trazer paz. Tem uma galera aí dizendo que eu vim para pacificar. Eu não vim trazer paz. Jesus diz no contexto: eu vim trazer espada, colocar pai contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra, que até aí é o mais comum mesmo, tá tudo certo. Brincadeira. Minha sogra é uma benção. E no final ele ainda diz que os seus inimigos não estão fora de casa, seus inimigos estão dentro de casa. Então, irmãos, você perceba como Jesus está elencando uma série de características antes de enviar os seus discípulos. Ele está mandando a real para eles. Lendo isso, com a cabeça a partir dessas características que estão no contexto desse capítulo, por isso eu te sugiro que você leia em casa o capítulo 10 de Mateus. Lendo isso, a gente entende que talvez, considere, o chamado de seguir Jesus não seja o que você idealizou. Talvez, considere o fato de que talvez, seguir a Jesus traz consigo implicações que nós não idealizamos. Seguir Jesus não é essa coisa hollywoodiana, Marvel, Disney, esse lifestyle gospel que as redes sociais mostram. E isso está claro nesse texto que a gente está lendo, ok? O ponto alto disso é o texto que a gente acabou de ler, quando ele fala da cruz. A cruz aqui é o ponto alto disso, porque hoje nós temos vários simbolismos quanto à cruz. Ele diz: quem se recusar a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Hoje, quando a gente pensa cruz, a
E tem vários simbolismos. Alguns gostam de colocar ela na parede, outros gostam de colocar ela como um cordão. Alguns gostam de colocar uma cruz bem grande, inclusive. A cruz hoje tem vários simbolismos, mas você precisa ir lá no contexto histórico onde Jesus está falando sobre pegar a cruz e segui-lo. E o que ele está dizendo ali, de uma forma bem clara, é que a cruz está atrelada à morte. O que é a cruz naquele contexto? É um instrumento de morte, e morte vergonhosa. Sofrimento. Se você colocava alguém na cruz, você queria ver aquela pessoa sofrer. Inclusive era preparado para os piores criminosos. Era dor, era sofrimento, era agonia, era desespero, era vergonha. A ideia que Jesus está querendo passar aqui é: nós precisamos morrer. Quando ele diz que quem recruzar a sua cruz e segui-lo não é digno dele, ele está convidando aqueles que desejam ser seus seguidores ao exercício, se é que eu posso dizer isso, da morte. Precisa morrer para me seguir. A alusão que ele está fazendo quando ele usa a cruz é exatamente essa. Nós precisamos morrer. Precisamos morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, a fim de seguir Jesus, de sermos seus discípulos. Inclusive, eu penso que esse é o termo mais apropriado para aqueles que seguem Jesus. A gente vai ter vários, evangélicos, protestantes, cristãos, enfim. Mas talvez o termo que mais se aproprie, se assegure dessa prática é discípulo. Bom, Jesus está dizendo que aqueles que se propõem a ser os seus discípulos devem morrer. Morrer para a sua vontade. Uma postura de renúncia. Inclusive, uma postura de abraçar o sofrimento que caminha com o seguidor de Cristo. Os seguidores de Jesus são convidados por Jesus a segui-lo com dor. Teologia da dor, pastor? Não. É apenas uma leitura bem crua e superficial do texto, que por vezes a gente não faz. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles não têm mais vontade. A vontade deles morreu. Inclusive é isso que o Paulo diz em Gálatas 2:20, quando ele diz: estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Minha vontade morreu, está lá na cruz. Paulo entendeu muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Porque o convite para aqueles que desejam segui-lo é a morte. Billy Graham tem uma frase interessante que diz que a salvação é de graça. Mas o discipulado, o amadurecimento na fé, amadurecer a salvação, como diria Paulo, custará tudo que temos. Tudo. O amadurecimento cristão, o discipulado, o seguir a Jesus, a salvação é de graça, mas o seguir a Jesus vai custar tudo o que você tem. Sua ideologia, seus pensamentos, seus sonhos, seus projetos. Pastor, está dizendo que eu não devo ter projetos? Não, tenha. Tenha e tenha muitos. Mas eles precisam estar disponíveis para a agenda de Jesus. Porque a qualquer hora dessa ele pode tirar eles de você. No verso 39 que a gente leu, Jesus dá um ensino que aparece 6 vezes. Assim, né? 6. 6 vezes fazendo assim fica difícil, né? 6 vezes nos evangelhos como um todo. E qual é o ensino? Quem achar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida por minha causa vai achar. Esse ensino ele está compartimentado nos evangelhos 6 vezes. E ele começa dizendo: quem achar a sua vida. O que ele está querendo dizer? Quem encontrar plenitude, quem encontrar realização plena, fazendo coisas, quem achar a sua vida vai perder ela.
Quem gastar toda a sua vida buscando completude, realização dos seus planos, dos seus projetos, se esse for o alvo da sua vida, você vai chegar no final e vai entender que você vai ter perdido a sua vida. O autor de Eclesiastes, capítulo 2, entendeu isso. Você já leu Eclesiastes 2? O autor diz que ele se dedicou a buscar coisas na vida. Construiu grandes prédios, teve escravos e escravas, teve filho de escravo, ou seja, ficou mais rico. O texto chega a dizer que não houve alguém mais rico antes dele. E lá em torno do versículo 11 diz que quando ele parou e caiu a ficha, ele percebeu que era tudo vazio, era como correr atrás do vento. Isso é perder a sua vida no final. Então, quem acha que achou a vida no final vai entender que perdeu. É isso que Jesus está dizendo. Não apenas buscar as coisas. Não tem a ver com... O problema não é aqui buscar coisas, mas tê-las como propósito da sua existência. Não sei se eu já falei aqui, mas existem pessoas, e você talvez se identifique com isso. Existem pessoas que me parece que foram chamadas para viver como um hamster. Já viu aquela experiência científica do hamster que fica na rodinha? Se alguém te perguntasse o que você precisa, você ia dizer mais dinheiro. E aí você vai lá, estuda, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, consegue uma promoção, mais dinheiro. 2 anos depois, o que você precisa? Mais dinheiro. Aí você vai lá, faz mais não sei o quê. E aí a gente fica no hamster, como um hamster na roda. Mais dinheiro, 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 mais dinheiro. Tentando encontrar a vida. Jesus está dizendo, vai perder. Você acha que achou, mas é lá no final, não é no começo, é lá no final que você vai perceber que você perdeu a vida. Talvez um texto que explique muito sobre isso, eu não vou ler aqui, mas é o texto de Lucas 12, quando fala a parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato nos ajuda a compreender alguém que tentou encontrar a sua vida, porque esse camarada, ele tinha riqueza, ele tinha dinheiro, é um homem que achou a vida, e ele está atrelando o achar a vida a ter recursos, e ele começou a guardar aquele recurso, pensando apenas no dinheiro ao longo da sua vida, e o texto vai dizer que Jesus chama ele de louco, porque vão pedir a sua alma, e lá nesse lugar, o dinheiro que você gastou a sua vida inteira para juntar, não adianta de nada. Esse cara estava bem financeiramente, mas é um louco, porque era rico de dinheiro, mas não era rico de Deus, não era rico com Deus. Isso é perder achar a sua vida vai perder. E aí ele mesmo faz o contraponto, dizendo que quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. E o que é perder a vida aqui? É desejar talvez as mesmas coisas, mas para a glória de Deus, e não para uma realização individual. Então é desejar ter uma empresa. Deseje, se você se sente chamado para isso. Mas estabeleça a cultura da sua empresa, uma cultura que glorifica a Deus. Deseje fazer um curso, mas a pergunta é, para que você quer fazer esse curso? Deseje fazer um intercâmbio, mas para que você quer fazer o intercâmbio? Quem perder a sua vida, vai encontrá-la. Jesus é a intenção maior nesse caso. A primeira, Jesus não é a intenção maior, mas na segunda sim. No outro caso, o ego é o centro, mas nesse caso, Jesus é o centro. E eu quero inclusive enfatizar isso aqui. É lícito ganhar dinheiro. É lícito ser rico. Não temos problemas com crentes ricos. Inclusive, eu oro para que Deus enriqueça membros dessa comunidade em Santo Antônio de Pádua. Para que você seja um financiador da pregação do Evangelho. Então a gente não tem problema com gente rica. Pelo contrário, é uma dádiva. A pergunta é, por que você quer ser? E aí aplica-se o contexto judaico do kavaná. O que é kavaná? Kavaná,
afirma praticamente o fato de que Deus não vê apenas o que você diz, mas a intenção com que você diz. Deus não vê apenas o que você faz, mas principalmente a intenção com que você está fazendo aquilo que você está fazendo. É para a glória de Deus? É para que o Evangelho alcance mais pessoas? Ou é apenas para trazer conforto para a sua vida, para a sua família e nada mais? Esse é o ponto. Quem perder a sua vida, vai ganhar. E alguém perguntaria, assim, alguém meio desavisado, perguntaria: ok, pastor, mas com que direito Jesus exige essas coisas? Quem ele pensa que é? Alguém perguntaria. E humanamente dizendo, faz sentido esses questionamentos, ok? Jesus é um judeu, filho de Maria, de uma história, né? Indo no contexto, de uma história, um negócio meio mal contado, que não sei o que, o Espírito Santo assim vem, mas então já tem um negócio de uma fama. É esse judeu, filho de uma mãe com um caráter meio duvidoso, um rabino marginal de Nazaré. Alguém diria: o que vem de bom de lá? Então, com que direito ele exige essas coisas? Jesus é como se fosse uma conversa tipo assim: aqui, rapaziada, vocês têm que me amar mais do que a família de vocês. Ok, beleza. Aqui, todo mundo aqui tem que estar disposto a morrer por minha causa. Sei. Beleza, Jesus. E se não passarem a vida toda me tendo como propósito da sua vida, vocês estão tudo condenados. Talvez alguns seguidores sentados ouvindo essas coisas diriam: what? Que? Isso é muita loucura. Ninguém exige essas coisas. Ele só pode ser duas coisas: um louco varrido ou Deus. Ou ele é louco para pedir essas coisas, ou ele é Deus. Um louco que enganou 3 bilhões de pessoas, ó Deus, Senhor de tudo. E eu penso que hoje, irmãos, será exigido de você e de mim, definitivamente, responder essa pergunta sobre quem Ele é. Pense no que Jesus está reivindicando aqui. Ninguém exige esse nível de exclusividade. Nenhuma religião exige esse nível de profundidade. Mas Ele exige. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos transportar do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor. Nós merecíamos a morte eterna, mas agora temos a oportunidade de sermos recebidos como filhos e amigos. Ele nos resgatou e nos prometeu uma vida que é eterna. Por isso Ele tem o direito de exigir essas coisas. Porque Ele é Deus. E aí aqui eu quero fazer minhas primeiras aplicações. O desejo de Deus é que você morra na cruz. Desejo de Jesus é que você morra na cruz. Ah não, mas o meu chamado é ser pastor. Não, seu chamado é de morrer na cruz. Ah, mas o meu chamado é de ser um músico. Não, não é. Seu chamado é para morrer, irmão. Nada pode acontecer sem que antes você morra. Matar o seu ego, porque a obra que nos espera não é nossa. A obra que nos espera tem um Senhor e o nome dele é Jesus. É muito complicado, preocupante perceber como tantos ministérios ao longo do Brasil e mundo afora estão tentando uma protagonia de uma obra que não é sua. Nós somos meros coadjuvantes na obra onde Jesus é o protagonista. A Ele toda a glória, não a nós. A Ele a glória para sempre.
Nós somos convidados a morrer. Inclusive João Batista entendeu isso. Quando alguns dos seus discípulos chegaram até ele e disseram: João, temos que marcar uma reunião ministerial. João, o negócio é o seguinte: nosso ministério estava a pampa, você é um louco varrido, mas curiosamente as pessoas vinham te ouvir. Você chamava as pessoas de raça de víboras, mas tem um negócio diferente em você. As pessoas vinham, ofertavam, o ministério estava continuando. Até o dia onde você batizou um camarada, esse tal de Jesus. E aí a partir de agora, as conferências dele estão lotadas e as nossas estão vazias, João. Entre parênteses, o que eles estavam querendo dizer é: João, o dinheiro está indo todo para eles. Nosso rolê está diminuindo a cada dia mais. Você tem que fazer alguma coisa. E João, com uma sabedoria profética, porque é isso que ele é, ele diz: rapaziada, vocês não entenderam nada. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o noivo, João, eu sou o amigo do noivo. O meu trabalho já foi realizado. Inclusive está na hora de eu partir. Vou perder a cabeça, entre aspas. Sigam ele. João entendeu algo que ministérios, pastores, líderes no Brasil, crentes de igreja precisam entender: nós não somos protagonistas nessa obra. A protagonia é de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Eu penso, irmão, sendo bem honesto, bem direto, eu penso que de uma forma comunitária, coletiva, nós temos sido e formado discípulos cheios de vontades e desejos. Gente que entendeu que a igreja existe para satisfazer os nossos desejos. Então, se você não tem uma igreja com a parede preta, você sai da igreja porque você quer uma parede preta. Mas se é branca e você não gosta, você sai para ir para branca. Se alguém tocou uma música que você não gosta, você já fica chateado. No segundo culto, você muda para outra. A gente não entendeu o que é a igreja. A gente não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Isso é muito sério. A gente pode estar gerando uma geração de pessoas que acham que conhecem a Deus, mas que conhecem apenas o arrepio, conhecem apenas o pad, o teclado tocando no fundo, que acham que conhecem a Deus de cortes de pregação do Instagram, mas que não sabem quem Ele é. Eu diria, sendo bem direto, que há algo de errado com a sua fé, se em algum nível de perseguição por amor a Jesus não acontecer na sua vida. Reveja seus afetos. Reveja seus amores. Porque o chamado de Jesus é um chamado para morrer. Quem não morrer para si, quem não morrer para suas vontades, quem não abrir mão dos seus ideais, não é digno de caminhar comigo. Não é digno de mim, é o que ele diz. Talvez isso seja tão distante para nós, porque nós vivemos de uma banda do mundo onde esse nível de perseguição a gente não consegue mensurar. O Ocidente, de alguma forma, tem deixado uma parte da igreja apática. Porque no Oriente, os crentes são crentes de verdade. Eles são escondidos em caverna em países perseguidos. Mas a adoração é genuína. Eles não adoram a Jesus contanto que tenha ar-condicionado. Eles não adoram a Jesus contanto que tenha um som ambiente, uma sonoridade boa. Eles adoram a Jesus porque eles entenderam que seguir a Jesus tem a ver com abrir mão da sua própria vida.
eu diria, prepare-se para o cancelamento, se você quer ser um seguidor de Jesus. Ele virá, é fato, é questão de tempo. E eu diria que há algo errado se isso não acontecer. Há algo de errado se isso não acontecer. Porque o evangelho e o discipulado, eles são uma declaração de guerra para o mundo vigente. O governo instaurado no mundo terá no evangelho e nos discípulos de Jesus um ambiente de guerra. Esta é a realidade bíblica que Jesus estava descortinando para os seus discípulos. E que eu estou apenas fazendo menção para te lembrar. Jesus, irmãos, não veio, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus não veio trazer paz a qualquer custo. Esse evangelho de ursinhos carinhosos, que é pregado em muitos lugares, não é o evangelho de Jesus. Jesus chega a dizer que vai haver para seus seguidores dissensão familiar. O que ele está querendo dizer é que quando ele diz quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, ele está indo na fonte primaz do amor. Qual é o maior amor de um filho senão de uma mãe? Ele está dizendo, se eu não tiver você por inteiro, se eu não tiver você por completo, se os seus afetos não estiverem totalmente voltados para mim, você não é digno de mim. Nesse sentido, escuta o que eu vou dizer, talvez alguns namoros tenham que acabar. Talvez alguns noivados tenham que acabar. Talvez algumas relações precisam mudar. Porque Jesus não quer você pela metade. Hoje é um dia para a gente fazer uma análise quanto ao que ser membro da igreja de Jesus vai exigir de cada um de nós. E tudo isso é por amor a Ele. Lembra do que Ele falou para Ananias, aquele que Jesus dá a direção para encontrar Paulo? Paulo está indo para Damasco, tem um encontro com Cristo, fica cego, chega, fica 3 dias cego. Ele fala para Ananias, vá lá e encontra Paulo. Ananias pensa assim, Senhor, aquele que mata os crentes, vai lá e encontra ele. Senhor, em nome do Senhor, não me envia. E Jesus diz algo muito interessante para Ananias. Jesus diz, vai lá, porque eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E se tem um ícone de sofrimento no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Mas se tem um ícone de discípulo de Jesus, que por intermédio dele nações inteiras foram alcançadas, é o apóstolo Paulo. Seguramente a conversão mais importante do Novo Testamento. Jesus diz para Ananias, eu vou mostrar para ele, o apóstolo Paulo, o quanto ele deve sofrer por minha causa. Isso está em Atos capítulo 9, verso 16. Spurgeon, príncipe dos pregadores, tem uma frase interessante que diz que nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não engolir. Muitas comunidades, muitos pastores estão tentando ser o caramelo da terra e ser palatável. O evangelho vai trazer dissensão. A pergunta é, quem é você dentro dessa cena? Será que você é digno de Jesus? Ou será que você está tentando ser um caramelo para ser palatável? O resumo do preço a ser pago é que Cristo, como Senhor, exige prioridade máxima da sua vida. Esse é o preço
dor ao extremo por amor a Jesus. Isso vai envolver muitas áreas. Nesse sentido, discipulado não é apenas um programa de igreja. É um chamado ao sacrifício. Discipulado é um chamado para morrer. Ser membro de igreja, não de uma denominação, mas da igreja, é um chamado a morrer. Não é um programa, não é uma conferência, não é um culto, até porque a conferência, ela começa na segunda-feira. É na segunda-feira que você vai ter a oportunidade de pegar o compêndio de todas as ministrações que você ouviu, que foi ministrado por Jesus, e praticá-la na segunda. Então é na segunda-feira que essa conferência começa. Quando você sai apenas do ensino e começa a praticá-los. Discipulado não é um programa de igreja. Discipulado não é um movimento para fazer a igreja crescer. Fazer igreja não é fazer algo como ursinhos carinhosos. É um convite ao sacrifício e à morte do ego. Aplicação prática. Os valores de Cristo se opõem aos valores desse mundo. A minha pergunta é, irmão, você está realmente disposto a abandonar os amores rivais para declarar um único amor na sua vida? Você está disposto a morrer por Jesus? De forma figurada e também não. Você está disposto a abrir mão dos seus amores para ter um único amor? A impressão que eu tenho, por vezes, eu sou de igreja. Eu não sou palestrante itinerante, eu sou pastor de igreja local. Esse, inclusive, é um privilégio. E a impressão que eu tenho, sendo pastor de igreja local, é que me parece que a gente vem se prostituindo com oportunidades que aparecem na esquina. Às vezes a gente é a prostituta lá de Oséias. A gente espiritualiza algumas coisas, dizendo que Deus abriu uma porta, quando na verdade a gente está visando só o nosso bem. A gente quer aquela coisa, e aí a gente busca pelas nossas forças caminhos, dizendo que Deus abriu uma coisa, uma porta, mas isso só demonstra que nós não estamos dispostos a morrer. Jesus não vai fazer nada na sua vida enquanto você não morrer. Enquanto nós não abraçarmos a cruz, enquanto nós não pegarmos a nossa dor e o nosso sofrimento, à medida em que decidimos abraçá-los ao seguir Jesus, enquanto isso não acontecer, nós não seremos e estaremos disponíveis para a obra de Cristo. Tendemos a ser amantes de nós mesmos, apaixonado pelas coisas de Deus, inclusive, não pelo Deus das coisas. E talvez essa mensagem, sendo refletida por alguns de nós, talvez traga para alguns de nós a reflexão de que talvez considere você ter vivido uma fraude, uma mentira. Apaixonado pelas coisas de Deus e não por Deus, que exige de você morrer. Essa é a verdade que precisa ecoar dentro de cada um de nós hoje. Pastores e líderes que amam mais a sua vida afortunada do que as dores da jornada com Cristo não são dignos de Cristo. Músicos que amam mais o palco e as luzes do que o lugar secreto onde Jesus está não são dignos de Cristo. Você, cristão, que está disposto, não está disposto a abrir mão da sua vida, dos seus amores por causa de Cristo, não é digno de Cristo. Talvez você tenha criado um movimento involuntário de religião, uma espécie de um espasmo religioso que apalpe seu ego. Talvez você tenha chamado isso de fé cristã e não se percebe que talvez você esteja sendo rejeitado por Cristo, que exige de você
renúncia, morte. É o que eu disse uma vez estando aqui, que a gente é capaz de criar um ambiente, chamar isso da presença de Deus para aliviar-nos. E escute o que eu vou dizer, Deus não abaixará seu padrão de santidade para nos aceitar. Hoje é um dia para a gente morrer. Me coloco nesse lugar. Porque eu penso que quem teme a Deus não precisa temer mais nada. Mas o medo de tomar a cruz denuncia que nós não tememos a Deus. Quem teme a Deus não precisa ter medo de nada. Mas o medo de tomar a cruz, do julgamento, do que vão falar de nós, denuncia que nós não tememos a Deus. E a pergunta é, se a vida é necessariamente uma corrida, como o apóstolo Paulo diz, irmão, para quem você está correndo? Para quem você está correndo? O que você tem feito com a vida que Deus tem te dado? Qual é o prêmio que você está buscando? E antes que você pense que pareça arrogante, eu me faço essa pergunta. Eu tenho 46 anos. Sei que não parece. 46 anos. 46 anos vivido na igreja. Desde os 15 prego. Já fiz tudo que você possa imaginar. Dirigi campanha, subi monte, vigília, esse rolê todo. Já gravei CD, já viajei o Brasil, plantei igrejas. Tive com mesas com pessoas milionárias. Já trabalhei na revitalização de igrejas, que é mais difícil, vamos dizer assim, do que plantar igrejas, porque revitalizar é algo que está morto, precisa de vida de novo. O que eu quero dizer é que nesses 46 anos eu tenho vivido minha vida visceralmente para a causa de Jesus. Mas eu me faço essa pergunta. No dia onde eu, pastor Fábio Serafim, ou apenas Fábio Serafim, estarei diante dele e talvez ele me pergunte: para quem você corria quando você segurava o microfone? Era para você ou para mim? Para quem você corria quando você ministrava? Quando você fazia as coisas que você fazia, qual era o kavaná que definia o que você fazia? Qual era a intenção do seu coração a fazer essas coisas? Ah, pastor, mas isso é uma teologia da dor. Não é. É uma exposição do Evangelho. É a verdade bíblica que a cultura desse tempo, a cultura de cortes do Instagram e do YouTube, tentam roubar de você. Discípulos genuínos vão sofrer por amor a Jesus. Então pegue a sua cruz e seja digno de Cristo, como o texto diz. Pastor Jonas Madureira, em um de seus livros, quando fala de discipulado, ele diz: a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem a Jesus nos termos dele, com a sua cruz. É a assembleia dos que se recusam a seguir a Jesus do próprio jeito, como curiosos, retendo apenas aquilo que lhes agrada. Seguem como ele quer ser seguido. Essa é a verdadeira igreja. Então, terminando meu sermão, e eu chego às minhas conclusões, a pergunta que a gente tem que se fazer hoje: eu queria muito que você botasse a fé no seu coração, de que eu também me faço essa pergunta, mesmo. Alguém, não sei se daqui, mas é bem comum essa pergunta: pastor, que benção suas mensagens. Agora mesmo uma irmã falou ali, que benção suas pregações, que maravilha. E de vez em quando, aqui não deu tempo, mas de vez em quando eu falo: irmã, tá me moendo já umas 3 semanas. Eu tô em casa sendo moído, então eu venho e ministro, e aí parece que a gente já está sendo triturado por ela. Então, de uma forma bem conclusiva, será que nós somos dignos de Jesus?
amamos Jesus mais que tudo que temos? Você está disposto a renunciar outros amores por amor a Jesus? Ele tem o primeiro lugar na sua vida de verdade. A verdade é, irmãos, que a maioria dos cristãos não entendeu quem Jesus é. Porque a mensagem dele traz exigências dele. A maioria dos cristãos acham que podem agradá-lo tateando no escuro da experiência doutrinária, quando Deus exige a morte para os seus seguidores. Se nós entendêssemos de verdade quem Jesus é, o número dos seus seguidores seria bem menor. Faz sentido? Seria bem menor. Inclusive, lá no Evangelho de João, nessa passagem, a multidão ouve o que Jesus está falando e vai embora. Porque entende o nível de sua exigência e vai embora. Então, acredite, Jesus nunca esteve interessado em número. Isso é uma falácia desse tempo que a gente vive. Onde o contexto eclesiológico no Brasil parece mais uma série da Disney. Não se engane com dados de IBGE. Não se engane. O evangelho no Brasil é grande como um oceano, mas é raso como uma piscina. Não se engane. Não se engane. Jesus nunca esteve interessado em números. Se ele tivesse interessado em números, ele não teria dito isso. Ele nunca se preocupou com números. Jesus nunca, vamos aplicar para o nosso contexto, Jesus nunca se preocupou com uma foto para o Instagram com um monte de gente na foto. Jesus sempre procurou seguidores dispostos a abrir mão de tudo por amor a Ele. E você vai ter que decidir se você é um desses. É uma decisão que te compete. Ou pior, eles entenderam, mas não têm a coragem e a disposição para assumir a responsabilidade de seguir a Cristo. O que é um quê de incredulidade, inclusive. É melhor estar na multidão. Não há nível de comprometimento com a multidão. Não é exigido nada da multidão. Só que a multidão não é discípulo. A multidão não é digna de Jesus. Deus quer que você morra na cruz, irmão. Sem morrer na cruz, sem morrer para si mesmo, você não está habilitado a ser usado na seara do Senhor Jesus. Eu oro, de verdade, para que Deus comece hoje, nesta comunidade, um movimento de paixão, fogo e glória que comece com a sua morte. Porque quando nós nos deparamos com a glória de Deus, estou terminando já, e não é mentira. Quando nos deparamos com a glória de Deus, nós somos capazes de, por conta da glória dele, perceber quem somos de fato. Somos atraídos pela presença dele, mas é a presença dele e a glória dele que nos mostra quem nós somos. Isaías capítulo 6 vê a glória de Deus, Isaías vê o trono de Deus, ele vê os meus irmãos serafins que estão lá cantando, dizendo santo. Isaías vê aquele culto de adoração na sala do trono, e Isaías não diz eu sou brabo mesmo. Jesus me ama tanto que me trouxe aqui. Isaías vê a glória de Deus, e a glória de Deus reflete quem ele é, ao ponto de dizer, ai de mim, eu vou morrer. Então o movimento de paixão pela glória de Deus, de fogo, de glória, começa com o abraçar da nossa cruz, com o exercício, se é que eu posso chamar isso, de morrer. Então hoje é um dia para a gente pegar a responsabilidade de pegar a nossa cruz, assumir a responsabilidade de cada um de nós
pegar a cruz e segui-lo, mesmo que ninguém te admire, mesmo que alguns relacionamentos tenham que ser rompidos, mesmo que teu Instagram não bombe de seguidores, mesmo que seu namoro acabe hoje, Jesus está te chamando. Jesus está chamando você, mas Ele vai exigir coisas de você. É noite para a gente pensar na nossa vida, na nossa fé, fazer aquilo que o Paulo diz para a igreja de Corinto: examine-se cada um a si mesmo. Hoje é uma noite para isso. Você se diz cristão, será que você é mesmo? Você se diz um seguidor e um discípulo de Jesus, será que você é mesmo? Olhe para as suas atitudes, olhe para a sua prática, a forma como você tem vivido nesse mundo, como se não houvesse amanhã. Faça uma análise de si mesmo, irmãos. Deixe essa palavra penetrar no profundo da sua alma. E talvez para algum de nós atestar coisas que talvez você tenha fugido de atestar para si mesmo. Eu sei que nesse momento o Espírito Santo está levando muitos de nós a uma constatação, ao fato de que talvez nós não temos sido aquilo que pensamos ser. E essa obra, ela não é do pastor Mateus. Essa obra, ela não é minha. Essa obra é a obra do Espírito Santo, de convencer pecadores ao arrependimento. O Espírito Santo está trabalhando a regeneração, levando os pecadores a crer em Cristo, mas o Espírito Santo também está trabalhando na santificação na igreja. Porque no dia que você grita com a sua esposa, ou levanta a voz para o seu marido e sai, é o Espírito Santo que está trabalhando dentro do seu coração e te faz ir lá, se arrepender do seu pecado, pedir perdão para sua esposa e para o seu marido, porque Ele nos leva ao arrependimento. Hoje é um dia para nós estarmos vulneráveis a essa obra, aqui, nesse ambiente onde Deus está nos ministrando. Nós, talvez, não sejamos aquilo que pensamos ser. E o mais interessante é que isso não muda o que Ele disse. Não é Jesus que precisa voltar atrás no que Ele falou, mas somos nós que precisamos reparar o que se quebrou. Porque talvez você era alguém que amava Jesus. Você sabe que a sua vida inteira já foi para amar a Jesus com tudo que você tinha. Hoje é um dia para a gente voltar nesse lugar, para retomar esse lugar, porque os discípulos de Jesus são chamados ao sofrimento por sua causa, para que um dia possamos ouvir dele: venham, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Termino minha mensagem com o texto de Gálatas 6,14. Você não precisa abrir, onde Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. A turma da música vai ministrar uma canção. Enquanto eles fazem isso, eu quero que você reflita nessa mensagem, nas coisas que você ouviu. Elas são duras, mas elas são de Deus. Enquanto todos são de cabeça baixa, de olhos fechados, se você veio aqui hoje, e se você entende que Jesus está falando com você, talvez você seja o indivíduo dessa mensagem.
do seu coração esteve aberto ao ponto de que Deus trabalhou e tocou em você. Se você é essa pessoa, você se arrepender hoje. Se você é essa pessoa que entende que a sua vida tem sido vivida de um jeito diferente daquele jeito que Jesus prospectou os seus discípulos, quero te pedir para você ficar de pé no seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Todos são de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu quero orar por você.